E aí, amiga, bom dia. Pega lá seu café e vamos conversar. Quando eu era criança, eu tinha uma ideia de que para ter filhos eu tinha que ter condição financeira para isso e um local, um espaço, né, para cuidar do meu filho. Só que a realidade, ela é diferente. Nem sempre ela acontece como a gente planejou quando a gente era mais novo, né? E uma coisa que eu percebo muito é que se você parar para olhar para as mulheres que estão se fechando de um jeito, se isolando, sabe? Não falando mais muito sobre as experiências, sobre a vida delas, porque, porra, toda vez que essas mulheres tentam falar alguma coisa, vocês vêm para julgar? Vocês vêm para crucificar a pessoa? Por que você não pensa em ajudar essa pessoa, em vez de você ir lá e destilar ódio nela? Sabe? E, gente, é muito comum você olhar aqui nessa rede social mães buscando apoio, buscando rede mesmo, de mulheres que passaram pela mesma situação que ela, e aí você olha lá nos comentários, tem uma pessoa falando: ai, você engravidou porque você quis, ai, mas você tá assim porque você quer. Porra, quem é que quer ficar numa situação ruim? Gente, ninguém quer ficar numa situação ruim. Quando a gente fala sobre alguma situação da maternidade, principalmente, é um desabafo, sabe? Tipo, tem alguém passando por algo parecido com o que eu tô passando, porque não é possível que isso só esteja acontecendo comigo, entende? Então é uma forma de uma mãe manifestar ali o que ela tá sentindo. Precisa você perder seu tempo indo lá comentar: ai, mas você tá com esse cara porque você quer, ou por que você não sai? Gente, vocês já pararam pra pensar no tanto de camada que essa mulher vai ter que pensar para ela conseguir se reconstruir, para ela conseguir sair? E outra coisa, quando essas mulheres conseguem se reconstruir, vocês já pararam para ver o número de mortes de feminicídio? Porque os caras não deixam elas simplesmente saírem? Porque reconstruir a gente consegue, mas basta saber se esse cara vai estar pronto para lidar com a vida dele agora, daqui para frente. Entende? São muitas camadas, gente. São muitas coisas aí que vocês não sabem antes de você ficar julgando, sabe? É por isso que ontem eu falei num vídeo sobre isso, sobre as consequências de você entender que aquela pessoa que tá ali naquela situação, às vezes ela não tá ali porque ela quis. Foi consequência, sabe? De coisas que ela não percebeu, entende? É um acúmulo de situações. Então, eu acho que você ser mãe hoje em rede social, você ter que ter muita paciência também para o que você vai escutar, sabe? Porque a gente quer falar com outras mulheres para saber de outras experiências e acaba recebendo um chicote nas costas com alguém crucificando pela forma que você tá falando da situação. E às vezes as pessoas pensam que a gente fala dos filhos como se fosse um peso, mas não é, gente. A gente fala porque dá trabalho, a gente fala porque a carga é toda nossa, sabe? E a gente entende o peso disso. Eu acho que quem é homem não vai conseguir entender a intensidade do que eu tô falando. Porque quando você é mãe, você tem que saber de tudo. Parece que você tem que vir com um manual de instruções dentro de você. E quando você vira mãe, você tem que saber tudo. E a gente não sabe, gente. A gente também tá passando pela maternidade pela primeira vez. A vida aqui é a primeira vez que tá todo mundo vivendo. Todo mundo tá aprendendo. De um jeito ou de outro, mas tá aprendendo, sabe? Então, eu sempre falo sobre essa responsabilidade de pensar muito bem antes de ficar falando merda na internet, sabe? Vamos ter mais responsabilidade no que a gente fala, principalmente quando o assunto é mãe, maternidade, porque você não sabe a carga que existe ali por trás também. E às vezes uma palavra que você fala pode fazer a pessoa fazer uma merda gigantesca, entende? Porque existe limite, entende? Enfim, gente, é um pensamento. Eu tava pensando muito sobre isso esses dias e conversando com outras mulheres eu percebo que muitas mulheres estão querendo se reconstruir e não conseguem pensar numa forma de se reconstruir por causa disso, porque tem medo dos julgamentos, tem medo de como as pessoas vão ver ela ali, sabe, tentando se reconstruir. E a gente acaba tendo até medo, porque a gente não sabe como que as pessoas vão lidar com isso, né?
Enfim, gente, pensamentos. Conta aqui pra mim como que você se sente quando o assunto é maternidade, se você também tem medo de se expressar. Eu criei essa coragem para falar sobre a minha vida com a maternidade, espiritualidade, autoconhecimento, porque a espiritualidade me mostra que tem muitas mulheres que estão sofrendo tudo isso em silêncio, sabe? E a gente não precisa passar isso em silêncio, a gente também pode botar a boca no mundo aí e começar a falar sobre como a gente está se sentindo, sim, tá? Porque a gente também tem o direito de recomeçar e a gente pode. Não só tem o direito, como deve recomeçar. Então, se você se identificou com o meu conteúdo, comenta aí pra mim como que você se sentiu.